Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para o nosso Papo Bem-Estar. Nosso objetivo é trazer para você, paciente de esclerose múltipla e cuidador, dicas e curiosidades com informação de qualidade sobre diversos assuntos. Hoje a gente vai falar sobre atividade física, saúde mental, planejamento familiar, gravidez, nutrição. E para essa conversa eu vou convidar 4 médicas neurologistas especialistas. Liz Campos é neurologista com graduação pela Universidade Federal de Sergipe, especialização em neurologia. Atua no Hospital Primavera, São Lucas, Rede Dório, no Ambulatório de Neuroimunologia do HU-FAS. É professora da Universidade de Tiradentes e membro da Comissão de Registro Brasileiro de Doenças Neurológicas da ABN. Doutora Ana Piccolo é neurologista renomada formada pela Universidade Estadual de Londrina e com residência em neurologia pela Unifesp. Atua como docente na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, coordenadora do programa de residência médica e preceptora do Hospital Municipal Professor Dr. Alípio Correia Neto, além de atender no ambulatório de neuroimunologia do FMABC. Mirela Fazito é neurologista formada pela Universidade de Taubaté, com residência pela Santa Casa de São Paulo e especialização em esclerose múltipla, possui fellowship em neurologia da Alemanha e é médica pesquisadora do Hospital das Clínicas da USP. É diretora científica do Hospital Sírio-Libanês. E com a participação especial da doutora Ana Cleto, que é neurologista formada pela Universidade Metropolitana de Santos, a Unimes, com especialização em neurologia, neurofisiologia e medicina do trabalho. Atualmente é professora na Unimes, na UNERP, coordenadora do ambulatório de esclerose múltipla pela Unimes e realiza perícias médicas no INSS. A gente está aqui hoje para falar um pouco sobre temas que abordam ali sobre o bem-estar da vida dos pacientes, né? A gente sabe que quando a gente fala paciente, a gente não está falando diretamente só sobre a doença, né? Tudo que envolve um paciente é importante e precisa ser falado. Então a gente fez até um guia juntas, né? Que vocês fizeram aí a consultoria do melhor conteúdo para a gente falar sobre nutrição, atividade física, planejamento familiar, saúde mental para o paciente de esclerose múltipla, né? Então eu queria começar aqui nosso bate-papo hoje falando sobre nutrição com vocês. E aí eu queria perguntar para vocês, queria que vocês fossem 100% sinceras. Quando a gente fala de nutrição para pacientes de esclerose múltipla, realmente é importante? Uma alimentação saudável influencia mesmo no tratamento? Como que vocês enxergam isso? Sim, na verdade, Rebeca, a nutrição é muito importante para qualquer paciente com qualquer doença. No caso de alguma doença neurológica, uma doença inflamatória, com componente inflamatório como a esclerose múltipla, é muito importante que tenha um equilíbrio, porque isso ajuda na questão da redução. Tem vários alimentos que ajudam na redução dessa atividade inflamatória corporal, tem alimentos, toda a parte nutricional, vitamínica, a maioria das vitaminas a gente consegue suplementar todas via alimentação, sem haver a necessidade, muitas vezes, de ter que tomar comprimido, outras cápsulas. E aquele paciente que mantém um equilíbrio, mantém uma quantidade de nutrientes, de vitaminas, de minerais adequada, ajuda muito na questão da fadiga, que é um sintoma desse cansaço que o paciente tem, e quando ele tem uma atividade inflamatória maior, acaba interferindo muito mais no dia a dia dele. Eu acho que essa vida equilibrada, uma alimentação equilibrada, ajuda não só do ponto de vista físico, mas também até do ponto de vista mental, emocional, porque ele mantém esse equilíbrio no corpo como um todo. No final das contas, a gente é o que a gente come, né? Então, de fato, uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, que deve ser a proposta para todo mundo, na verdade, né? Mas especialmente o paciente com doença crônica, e aí entra o paciente com esclerose múltipla, isso é extremamente importante. E quando a gente fala disso, a gente não fala só de comida. Na verdade, a gente fala, por exemplo, de uma hidratação adequada. Então, você ter consumo de água adequado, né, uma ingesta hídrica adequada, isso também ajuda tanto na sensação de bem-estar do paciente, quanto na saúde física como um todo, incluindo sintomas da esclerose múltipla. Tem a questão também da microbiota intestinal, né? Hoje nós já temos vários estudos que mostram que existem algumas bactérias, né? Que a gente tem bactérias normalmente no nosso via intestinal, até porque elas
favorecem a digestão e a absorção de vários tipos de alimentos, mas existem algumas microbiotas que estão associadas a doenças autoimunes, e a esclerose múltipla é uma doença autoimune. Então já tem vários estudos mostrando que quando você tem uma alimentação que não é considerada alimentação saudável, né, que é mais inflamatória, como a doutora Mirella falou, carnes vermelhas, produtos industrializados, você pode ter uma microbiota que vai favorecer uma ativação dos glóbulos brancos, dos linfócitos, que torna a sua doença mais agressiva e mais difícil de ser tratada. Então tem toda essa questão quando a gente fala da alimentação. Tanto é que em alguns lugares já existem tratamento até com probióticos, né, para essa questão. Mas antes de você pensar no probiótico, tem que pensar na alimentação adequada. Muito legal você comentar isso, doutora, porque é um ponto que a doutora Anacleto trouxe também, então acho que é um consenso, né, entre a classe médica, entre vocês, de que realmente é algo que influencia, né, quando a gente fala de microbiota, a gente influencia diversas coisas, assim como você falou, até na saúde mental, né, se a gente está com uma microbiota bem estabelecida, ela vai influenciar nos hormônios, né, então vamos assistir um vídeo da doutora Anacleto falando um pouquinho sobre isso? Meu nome é Andréa Anacleto, sou neurologista na cidade de Santos, responsável pelo ambulatório de esclerose múltipla da Universidade Metropolitana de Santos, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje conversando sobre esclerose múltipla com toda a equipe M+, a convite da Novartis. Quando falamos de dieta, também é muito importante lembrar da microbiota intestinal. E hoje nós já temos alguns trabalhos, alguns estudos nessa área, mostrando o quanto a microbiota ela pode ser modificada se a dieta não estiver boa. E qual o impacto que traz para o paciente? Bom, quando o paciente ele tem uma alimentação saudável, ou seja, uma microbiota saudável, a gente sabe que o padrão daquele paciente é um padrão não inflamatório. Ou seja, existe uma chance, se ele estiver fazendo todas as recomendações, que o paciente evolua bem. Ao passo que uma dieta não saudável, com muitos embutidos, muito açúcar, muito carboidrato, enfim, sempre lembrando que cada dieta tem que ser individualizada, mas quando nós falamos de uma microbiota boa, a gente pensa num paciente num processo anti-inflamatório, ou seja, talvez até uma estabilização dessa doença. Então, é algo que é benéfico para o paciente. Então, sempre lembrar que dieta impacta e muito na vida e na evolução da esclerose múltipla. Então, assim, o que a Andréa falou é extremamente importante. Eu acho que vale a pena a gente só fazer alguns recortes de comentário. Um é que dieta restritiva, a gente tem que ter muito cuidado com dietas restritivas, que às vezes as pessoas acham que para comer bem precisa cortar tudo, né? A outra coisa é que dá para você comer bem, se alimentar bem e ser gostoso. Essa não é para ser um sofrimento. Comer bem não significa dizer um sacrifício. Sim. E acho que o mais importante é o acompanhamento nutricional. Então, a importância que tem um nutricionista que entenda do processo da patologia, né, o processo da doença, e que consiga fazer essa dieta individualizada, como bem a Andréa falou, para cada paciente dentro das necessidades nutricionais dele. Exatamente. Eu acho que uma coisa que é importante a gente falar também, que não existe uma dieta específica para esclerose múltipla. Na verdade, a gente tem dietas que, na verdade, são um equilíbrio alimentar, igual a Alice falou. Eu acho que é individualizado, você consegue organizar de acordo com o que você gosta de comer, então é importante a pessoa sentir prazer também no que ela está comendo. E, hoje eu tô com vontade de comer uma pizza, ok, não se prive disso também, é tudo a questão do equilíbrio e da qualidade mesmo, né? Perfeito, doutoras. E eu quero saber, assim, quando os pacientes estão na consulta com vocês, eles trazem essas dúvidas? É algo que os pacientes se preocupam, que eles têm interesse em saber? E o que vocês costumam falar? Vocês direcionam diretamente para um nutricionista?
para os pacientes que estão assistindo a gente, né? O que vocês falariam? Vai direto para o nutricionista ou tem alguma dica que ali na consulta vocês já abordam? Eu acho que depende do paciente, né? Nós temos o paciente de saúde pública e o paciente da saúde privada. Para o paciente da saúde privada, fica mais fácil você encaminhar para o apoio de nutricionista, por exemplo, né? Para o paciente que trabalha, que está sendo tratado pelo SUS, depende de onde ele está. Então, se você está num serviço multicêntrico, que você tem apoio multiprofissional, fica mais fácil. Mas quando isso não acontece, eu acho que o médico tem que ser proativo nesse sentido, né? E eles vêm perguntar o que eu posso comer, o que eu posso fazer. E eu acho que a gente tem que estar preparado minimamente para falar o que está sendo dito aqui, que a doutora Mirella, a doutora Liz falaram, sobre pode comer, né? Não precisa ter uma restrição específica, alimento saudável, a gente sabe quais são, né? E hoje, assim, a gente tem vários acessos, né? Mesmo na mídia e acessos digitais que o paciente pode ser encaminhados, que a gente sabe que são acessos bastante, como o programa Bem-Estar, né? Que esse é o objetivo desse programa. Então, assim, digamos que apoio como este, né? Eventos como esse vão ajudar muitos pacientes para que eles possam saber onde procurar essa informação de forma adequada, mesmo quando eles não têm acesso ao multiprofissional, que seria o mais adequado. Isso é muito interessante. Vamos tentar dar umas dicas? Evitar alimentos enlatados e embutidos. O que mais, Mi? Acho que carne vermelha é importante, mas dependendo da tua digestão, colocar menos carne vermelha, colocar peixe, frango, a proteína animal ela é muito importante para a vitamina B12. Eu tenho uma dica boa. Para paciente beber água. Paciente que tem dificuldade de beber água, fazer água saborizada, colocar ali hortelã, né? Às vezes intercalar com água com gás, que já ajuda um pouquinho. Então, essa água saborizada, essa dica. Exatamente. Ou deixar a garrafinha de água e ir tomando no decorrer do dia. Evitar muito açúcar industrializado, dá preferência a frutas e sucos naturais. Excelente. Verduras, pode abusar de verduras, é sempre bom. E não abusar de álcool, claro. Exato. Ponto interessante. Tenho certeza que os pacientes que estão assistindo a gente vão, nesse momento, se perguntar: não posso abusar, mas eu posso? O paciente pode beber bebida alcoólica durante o tratamento? Todo paciente pode ou depende do paciente? E se a gente está falando agora, a gente vai chegar no Natal, né? Como é que fica essa vontade dos pacientes de às vezes brindar ali com a família? Bom, eu vou dizer o que eu falo para eles, né? Tá. Primeiro que para eu dar um conselho desse, eu tenho que conhecer o paciente. Porque a gente tem que saber se é um paciente que tem alguma tendência, algum vício. Isso é importante. O que se recomenda, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, é que as mulheres não devem exceder 2 drinks diários, os homens 3 drinks, né? E em relação aos medicamentos, tem muitos medicamentos que podem ser hepatotóxicos, então o abuso, né, pode determinar complicação no metabolismo da medicação. Então, assim, com muito bom senso nesse final de ano, uma tacinha de champanhe, uma taça de vinho para brindar com a família, isso a gente pode, quando a gente tem uma boa relação com o paciente, conhece, sabe que é seguro. Até porque, como você falou, às vezes o paciente ele pode ser polimedicado, né? Então, às vezes, para um tratamento específico, não tem um problema hepatotóxico, né? Mas, às vezes, para um paciente que faz uso de uma outra medicação junto com um tratamento de esclerose, pode vir até algum problema. Porque tem até outras doenças associadas também. Então, acho que tem que ver depende do paciente, do contexto, da quantidade, do quanto que se conhece o paciente também, até para direcionar. Perfil. Lembrando que o abuso de álcool, ele não é só em termos de frequência. Ele é também de intensidade. Então, aquela pessoa que, eu só bebo no final de semana, que começa no final de semana. Outro quanto você bebe no final de semana. Então, assim, se o uso é esporádico de álcool e não o suficiente, por exemplo, para te deixar bêbado, sim, ok, assim, tá aniversário de alguém, é uma festa, final de ano, né? Você vai lá brindar no Natal, não vai deixar... Porque isso faz parte do social também. Mas
Se ele não pode beber o suficiente para ficar bêbado, por exemplo, ou beber de maneira frequente, que isso se torne rotina. Sim. Então, é o equilíbrio, no final das contas, é sempre o equilíbrio, né? Com certeza. Acho que é tudo sobre equilíbrio, na verdade, né? E falando em equilíbrio, falando em se equilibrar, vamos para o próximo tópico, que é atividade física. Então a gente sabe da importância da atividade física na vida de todo mundo, né? Mas quando a gente fala do paciente de esclerose múltipla, como isso é mais importante, né? Como que ele pode ali na rotina dele encaixar isso? Muitos pacientes de esclerose associam a atividade física a não poder fazer porque vai aumentar minha fadiga, ou eu só conseguiria fazer se eu pudesse ir num fisioterapeuta, como a doutora Ana Piccolo falou, de um paciente do setor público e não tem condição de ir num fisioterapeuta. Como que a gente lida com essa situação e que dicas a gente pode dar? Eu acho que assim, o que eu falo muito para os meus pacientes, assim, a atividade física ela é indispensável para um envelhecimento saudável, ela é indispensável para uma boa disposição, para uma boa qualidade de sono, para um bom funcionamento de saúde mental mesmo. Eu acho que você tem que ver aquele exercício no qual você se adequa. O exercício é importante porque quanto mais estímulo você faz, dependendo do sintoma que você teve, seja um sintoma motor, um sintoma de equilíbrio, você consegue ter ganho porque o cérebro consegue ter bastante plasticidade, ele vai se readequando e quanto mais estímulo você fizer, melhor vai ser a sua recuperação. Mas eu acho que tem que ser aquele exercício em que você respeita o seu corpo também. Então não adianta, eu tô cansado, não deixe de fazer, nem que você faça menos, que você descanse entre os seus exercícios, mas assim, não deixe de fazer, porque quando a gente para voltar, para retomar é muito difícil. Então, você manter essa rotina de exercício é muito importante. Então, seja o exercício fisioterápico, aquele onde ele te direciona para a questão do teu equilíbrio, seja uma hidroginástica, quem gosta de água, a hidro é um bom exercício porque a água ajuda a manter o equilíbrio, mas ao mesmo tempo você faz o exercício de força, de musculatura. Então, eu acho que assim, é essencial, né? É uma briga, mas é essencial. E é o melhor tratamento para fadiga, né? Exato. Não existe nada para fadiga como atividade física. Às vezes o paciente vem com uma grande queixa de fadiga e diz assim, qual que é o remédio que eu uso para fadiga? Você está fazendo atividade física? Não, então você não está tomando o remédio certo. Então, assim, a atividade física ela é um grande tratamento para fadiga. E o importante é que seja aliado tanto a questão da musculação, né, para fortalecimento muscular, treino de equilíbrio, ganho de força, né, como também cardio, a parte de condicionamento mesmo, aeróbico. Também é importante que sejam aliadas as duas coisas. Eu falo de minha natureza é ser sedentária, certo? Então, assim, eu não sou aquela pessoa que vai dizer assim, não, eu tenho prazer em fazer atividade física. Mas é essencial. Tem como, é um remédio que se toma. Então, isso que a Mi falou da rotina, de colocar dentro da rotina, você não tem o horário de tomar o remédio, você não tem os dias específicos, você não trabalha, você não faz, não existem tantas coisas que compõem sua rotina, põe atividade física ali dentro também, dentro das suas possibilidades, mas eu acho que não existe ninguém que não possa dispor de nenhum momento do dia para fazer atividade. 15, 20 minutos, né, mas desde que faça com uma rotina. O exercício físico, já tem vários estudos lá em Parkinson, em Alzheimer, em cognição, que ele ajuda muito na questão da plasticidade neuronal também. E se a gente considerar que a esclerose múltipla é uma doença onde você tem desmielinização e destruição neuronal, então ele também vai ajudar nesse sentido, né? Até, inclusive porque ele melhora, por exemplo, a qualidade do sono, que é uma coisa importante hoje, que a gente tem estudado muito em várias doenças, né? Que no momento que você dorme é que você faz a limpeza do cérebro, né? Então ele ajuda nisso. Lembrando que exercício físico não deve ser feito antes de dormir, tarde da noite, né? E muitos pacientes, às vezes até por conta do trabalho intenso, de ter pouco tempo, eles acabam fazendo exercício à noite na academia. E assim, esse horário não pode passar das 8 da noite, né? Porque se for mais tarde, aí ele vai ter um exercício que vai dificultar o sono e acaba perdendo a compensação que o exercício traz, né? Da plasticidade neuronal e na melhora da fadiga, né? E das condições gerais como
doutora Mirella e a doutora Liz falaram. Inclusive na atividade inflamatória, né? Como redução de atividade inflamatória. Isso que a Ana falou é extremamente importante. Esse sistema linfático, né? Que se chama, que é no momento do sono ali que você vai fazer a limpeza, tirar o lixo, né? Metabólico, cerebral ali. Então você ter a atividade física como um agente ativo na melhora da qualidade do sono vai também ajudar diretamente no controle da doença. Eu acho que à noite, por exemplo, que daria, faça um alongamento, faça uma meditação, algo até do ponto de vista mental mesmo, um descanso e você conseguir relaxar. Relaxar e dormir melhor, porque o sono realmente é indispensável, exatamente. Eu acho que outra coisa importante, como o paciente com esclerose múltipla piora muito com temperatura elevada, e quando você faz exercício, a temperatura corporal se eleva, é muito importante que ele faça esse exercício em ambiente arejado, não quente, né? E que ele se hidrate bastante por conta do aquecimento corporal. Então, senão o exercício físico acaba sendo uma coisa que vai piorar a situação dele. Então, quando meus pacientes perguntam qual é o melhor exercício, aí vai depender da fase da doença que ele está. Tem hoje maratonista, né? Na fase que ele teve o surto, ele vai precisar mais um reforço muscular. E sempre em ambiente arejado, não em ambiente que dá o horário que faz exercício, a roupa que usa, tudo isso vai influenciar. Porque senão tem paciente meu que chega e fala, eu tô fazendo, mas eu tô piorando. Porque tá fazendo de forma. Quem não gosta, é a desculpa perfeita, né? Então tem que prestar atenção nesses detalhes também, né? O horário que faz, a quantidade, começar pouquinho para ganhando. E fazer intervalos também. Você faz 5 repetições, que seja de um exercício. Você tá sentindo um cansaço? Pausa, bebe uma água, se hidrata. Tem aquelas toalhas, deixa uma toalha mais geladinha, coloca no rosto, no pescoço. Tudo isso vai ajudando, mas não o que precisa fazer. Bela dica, a toalhinha. A toalhinha ajuda, porque refresca bem mais o corpo. Perfeito. Muito legal. E no final do dia é um processo, né? Dia após dia. E assim, os pacientes que começam, se permitem, né? Começam pequeno e eles vão relatando, né? Eu comecei dando uma volta no quarteirão, né? Aí depois eu já tava fazendo um exercício um pouco mais ativo. Então, às vezes, é encaixar numa rotina, né? Não precisa ir para uma academia ou fazer um super exercício, né? Às vezes, não precisa fazer exercício na academia. Pode ser uma atividade ali no seu dia a dia, né? Enquanto você faz alguma coisa, pegar alguma coisa, já agacha, faz, né, algo dentro da própria rotina, para já ir reforçando essa atividade no dia a dia. E é um dia após o outro, né? É um processo. E é igual, por exemplo, ele tá fazendo uma fisioterapia. Pega dica com o seu fisioterapeuta também do que você consegue fazer sozinho em casa, para auxiliar no dia que você não tá conseguindo ou que você não tem essa fisioterapia. Sim, com certeza. Muito legal. Bom, então agora a gente vai para o nosso terceiro tópico, que é planejamento familiar. E aí dentro desse tema tem uma imensidão, né? Dentro de planejamento familiar a gente pode falar sobre amamentação, a gente pode falar sobre as mulheres que querem engravidar durante o tratamento, como que é esse relacionamento também pro parceiro da pessoa que tem esclerose múltipla, porque é uma preocupação, né? Genético não é? Então tem muitos assuntos dentro de planejamento familiar. E aí eu queria trazer, né, colocar a pergunta aqui para vocês. Quais são as maiores dúvidas que os pacientes têm? Que eles procuram, né, na hora da consulta? Por que é uma dor, é uma dúvida para eles? E o que a gente pode deixar de dica também? Eu acho que a primeira pergunta que a gente escuta é: eu vou poder engravidar? Eu posso engravidar? Então, sim, a esclerose múltipla não te impede de engravidar. Eu acho que o que a gente sempre bate na tecla é: vamos fazer o teu planejamento, vamos organizar. Eu acho que independente da doença, assim, de ter uma doença, a gente já se planeja. Então, assim, óbvio, às vezes acontece, mas o ideal é a gente se planejar, do ponto de vista que seja financeiro, do trabalho. E eu acho que, assim, a primeira pergunta que eu sempre escuto é: eu posso engravidar? Hoje, inclusive, teve uma paciente que me mandou, e é uma dúvida que eu acho que a gente pode falar, que é assim: eu tenho medo de engravidar, não pela gravidez, por nascer o neném, mas assim, se eu vou conseguir cuidar do meu filho, como que isso vai ser no decorrer da minha doença.
E eu acho que assim, o mais importante é realmente se planejar, a sua doença está estável, está organizada, você está fazendo o seu tratamento adequado, você está de uma maneira estável do ponto de vista radiológico, do ponto de vista clínico, a gravidez normalmente é tranquila, e aí, a partir daí, ou a toda adequação de cuidado, de trabalhar com o seu parceiro, com a sua parceira, essa questão de como vai ser essa organização no cuidado da criança, porque envolve o casal para cuidar, então não adianta você, eu vou, toda a responsabilidade é minha. Não, ela tem que ser dividida ali. Então eu acho que a principal dúvida é a questão do posso, mas eu acho de como vai ser a gestação, a amamentação e da questão de medicamentos, todas, que eu acho que é uma dúvida que vem batendo muito, porque antigamente, na verdade, se falava, não, você tem a doença, você não pode. Você não pode, seja pelo tratamento, seja pela doença. Não, isso mudou, pode, não causa infertilidade a doença, né? É toda a questão do planejamento e organização. E é importante se planejar principalmente por duas coisas, né, em termos de doença. Fora toda a questão familiar, da dinâmica, enfim. Mas tem duas coisas que... é o momento da doença, então é importante que a doença esteja estabilizada e geralmente a gente recomenda pelo menos 1 ano, né, sem atividade de doença. E o segundo ponto é para o planejamento das medicações. Tem medicações que você evita usar, né, durante a gravidez. Então é importante o planejamento, até para que é necessário uma troca, vamos planejar essa troca direitinho. Então, essas duas coisas a gente precisa estar atento para que a gravidez seja um momento que ele deve ser, né, um momento especial e de muita alegria, que ele não gere nenhuma angústia. E acho que uma coisa que a Ana pode falar bem também é a questão que é uma grande dúvida também que as pacientes trazem, que é existe risco do meu filho ter esclerose múltipla? Sim. Também? Quer dizer, uma vez que eu posso engravidar, mas meu filho vai ter esclerose múltipla? Exatamente. Então, nesse ponto, a esclerose múltipla não é uma doença mendeliana, né? Que você tem e então você transmite chance de 25%, 50%, 30%, enfim. O risco geral de esclerose múltipla na população é de 3% a 5%, né? Então, como não é uma herança mendeliana, não existe uma relação que eu tenho esclerose múltipla, meu filho vai ter esclerose múltipla. Até porque, para ter esclerose múltipla, só para quem pode, né? A gente brinca porque você tem aquela coisa que você pode até nascer com uma tendência genética, mas aí tem a questão epigenética, né? Entrar em contato com uma partícula viral, né, por exemplo, como o vírus Epstein-Barr, ter alguma alteração intrínseca do sistema imunológico. Então, não existe essa preocupação específica, né? Mas uma coisa importante que mudou muito o conceito ultimamente, assim, primeiro, tem vários estudos nos Estados Unidos mostrando que as mulheres com esclerose múltipla, elas têm engravidado muito mais que as mulheres sem esclerose múltipla. Por quê? Porque nos últimos anos as novas moléculas trouxeram segurança para o médico e para o paciente nesse sentido. E moléculas mais seguras. Mas um ponto é importante. A gente tem que escolher tratar a esclerose múltipla do ponto de vista de gravidade. Mesmo quando a paciente vem com essa questão de engravidar, porque um erro que se comete muito é escolher uma medicação menos eficaz, que teoricamente é mais segura para a paciente, porque ela quer engravidar, e não é isso que se deve fazer. Nós temos que tratar intensivamente a esclerose múltipla para que a paciente possa estar bem para engravidar, já que durante a gravidez o risco de surto cai. E aí, por que o risco de surto cai? Porque quando a mulher engravida, ela tem um cromossomo estranho, que é o do pai lá junto com o do filho. Então ela tem que ter um sistema imunológico menos intenso para não ter um reconhecimento errado do seu próprio bebê. Então existe uma diminuição da resposta na gravidez. Então é mais tranquilo nesse sentido. Porém, se a paciente tem uma doença mais agressiva, o médico tem que escolher entre as várias medicações que nós temos hoje, porque essas moléculas que são os anticorpos, as medicações imunobiológicas, elas são de grande tamanho, não atravessam a barreira placentária
e os estudos têm mostrado que elas são seguras para você usar. Então, se você engravidar enquanto você está usando essas medicações, não tem problema. E aí, o que você vai planejar é quando você vai retornar com essa medicação, se você vai manter ou não. E a doutora Alice, que estuda muito a questão da amamentação, pode falar um pouco sobre isso. Quando voltar com o tratamento, depois que nasce o bebê? A gente tem, aqui vale trazer um detalhe, né, que assim, como a Ana bem falou, embora durante a gestação a gente tenha naturalmente uma redução da atividade inflamatória, puerpério, na hora que o bebê nasce, aí ao contrário, a gente tem um aumento aí da atividade inflamatória. Então, a gente não deve atrasar a reintrodução, né, caso tenha sido, enfim, suspenso em algum momento da gestação o tratamento, a gente não deve atrasar a reintrodução. E assim como na gravidez os medicamentos têm se mostrado cada vez mais seguros, né, a maior parte deles, assim também é na amamentação. Então, primeiro, a mãe pode amamentar, eu vou aumentar o risco do meu filho de ter esclerose múltipla se eu não aumenta, certo? Então, a amamentação, e até tem algumas evidências de redução da atividade inflamatória, a amamentação é exclusiva. A amamentação é exclusiva por 6 meses, que é uma recomendação padrão, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ela também já há evidência de redução de atividade inflamatória. Quando a doença não é muito grave. Exato, quando a doença não é muito grave. Individuais, né? Exato. Na verdade, individualizar, né? Lembrando que se é uma doença muito intensa, que precisa logo ser reintroduzida, você esperar pelo menos 2 semanas para colostrum, né? Para a reintrodução. Mas são coisas importantes. Em relação à gravidez e ao parto, lembrar que as mulheres que têm incontinência urinária ou bexiga neurogênica, retenção, tem uma tendência de ter mais infecção urinária. Então, o neurologista é muito próximo do obstetra nesse sentido. Se a mulher tem uma deficiência motora importante, qual o tipo de parto que vai ter? De uma forma geral, existe um grande erro pensar que você muda o tipo de anestesia de parto por causa da esclerose múltipla. Isso não é verdade. Que as pessoas tinham medo de fazer anestesia para durar. Na verdade, ele é definido pelo obstetra, óbvio. E pelas limitações da paciente, não pelo diagnóstico. Exatamente. Tudo isso é muito importante em relação também à vacina, né? Porque eles ficam muito preocupados em relação, dependendo da medicação que o paciente usou, se vai haver uma deficiência na eficácia da vacina. Então, é muito importante que você saiba o medicamento que você está usando, né? Mas, de uma forma geral, os estudos não mostram a diminuição da resposta vacinal do recém-nascido, né, em relação aos medicamentos que eles estejam usando. Então, são informações importantes. Justamente porque a passagem para o leite materno ela é pequena, né? Então, na maioria dos medicamentos, ela não é significativa. Então, eu acho que é muito importante a paciente conversar com o médico, acho que tirar todas essas dúvidas, para que isso não atrapalhe de fato, igual a Alice falou, tá? Sabe, toda a beleza da gestação, o aproveitar da gestação, o planejar de como vai ser. Eu acho que isso tem que trabalhar bem. Tudo certo. Tem. Então, resumindo aqui, muitas informações interessantes para as mulheres com esclerose múltipla que estão nos assistindo. A gente pode dizer que sim, vocês podem ter o desejo de engravidar, podem engravidar, desde que sendo acompanhadas pelos seus médicos, né? E que acho que um ponto bem interessante que vocês falaram é que é isso, nada é delimitado por conta da doença, né? O tipo de parto, o tipo de anestesia, cada vai ser, né? Cada paciente vai ser avaliado e vai ser tratado daquela maneira que precisa ser feito. Agora, uma dúvida que eu vejo ser muito comum entre os pacientes. Após esse período, né, de que a imunidade ela dá uma segurada para que a paciente engravide ali até um sistema, uma resposta natural do organismo. Após esse período, muitas pacientes falam, eu vou ter um surto mais agressivo após esse período, depois que eu engravidei, tive o bebê, e meu corpo vai voltando ao normal. As pacientes, elas têm um surto mais agressivo, é fato que elas vão ter um surto pós a parto do bebê? Então, na verdade, não é fato, né? E pode acontecer, o risco aumenta nesses primeiros 3 meses
do puerpério, justamente pelo que a Liz falou, que é aquele aumento da atividade inflamatória. Existem pacientes que acabam apresentando um novo surto. Tudo depende de como é a doença, como vinha vindo essa doença, a atividade inflamatória que essa paciente vinha no decorrer dos anos da sua doença, a questão da resposta terapêutica, depende de inúmeros fatores. Então, não são todas as pacientes que têm, mas é super importante ficar de olho, qualquer sintoma, qualquer coisa que aconteça, entrar em contato com o teu médico para realmente ver se tá ou não tá existindo alguma coisa. Lembrando que depois dos primeiros 3 meses, né, do puerpério, a tendência é que se retorne ao que era antes da gravidez, né? Então, o risco de surto, ele seja equivalente ao risco que a paciente tinha antes de engravidar. Certo. E aproveitando, porque muitos pacientes que vão assistir esse podcast têm neuromielite. Isso aqui, muitos pacientes que andam pelo terreno da esclerose múltipla também estão ali junto. E no caso da neuromielite é diferente, né? Nós vamos tocar nesse assunto aqui, mas a doença costuma ser agressiva, inclusive na gravidez. Então, é outro tipo de... Outro perfil. Quer dizer, são doenças imunológicas diferentes, mas existe sim uma tendência a ter surto pós-parto, né? Aumenta o risco de 30%, tá? 1/3 das pacientes. E a melhor forma de evitar isso é voltar logo com o tratamento. Ah, perfeito. E tratar bem antes, foi o que a doutora Liz falou, né? Tá. E existe alguma outra dica, além dessa, doutora, de voltar logo ao tratamento? Existe alguma outra questão que os pacientes tenham que se preocupar durante esse período? Vou dar um exemplo. Então, durante esses 3 meses, os pacientes não podem fazer atividade física, ou não podem levantar da cama, porque eu acredito que possam ser dúvidas que as mulheres possam ter, né? Durante esse período de 3 meses. Não existe nada específico que o paciente deva deixar de fazer. É levar um estilo de vida saudável e curtir o bebê. Sim. Então, o estado emocional também é muito importante, né? Que ele esteja aí equilibrado. Então, curtir o bebê, essa nova fase que vai precisar de adaptações. Toda recém-mãe, né? Vai precisar adaptar sua rotina, sua vida. E levar um estilo de vida saudável que é para ela manter a vida inteira. Uhum. Acho que tem uma coisa super importante que é colocar o marido pra lavar louça. Tudo que homens que lavam louça são mais felizes. Acho que isso pode se aplicar a qualquer mulher, né? Exatamente, seja pré, pós-parto, em qualquer momento da vida. Perfeito, doutora. Ainda dentro do assunto de planejamento familiar, eu queria trazer um tópico aqui, que inclusive a gente viu um pouco no evento de pacientes que a gente fez ali, né? A gente viu os pacientes trazendo muito a questão de relacionamento com os familiares, né? Então a gente falou bastante de gravidez, de parceiros de casamento, mas quando a gente fala sobre com os pais, né? O relacionamento com os pais, com os filhos, como que eu comunico para os pais ou para os meus filhos que eu recebi o diagnóstico. E um outro ponto também é o julgamento, né, de alguns familiares. Alguns pacientes relatam, né, meu pai não entende o que é a minha doença e acha que eu tenho preguiça. Meu filho não entende porque às vezes eu tenho alguma limitação e eu tenho dificuldade de explicar. E o nosso próximo tópico é saúde mental, mas antes da gente entrar no próximo, o quanto isso impacta, né? O quanto que esse suporte da rede de apoio, às vezes não só da família, planejamento familiar, mas às vezes a rede de apoio amigos, como que isso impacta no todo? Na verdade, assim, a rede de apoio ela é essencial, né? Eu acho que aquele paciente que recebe o diagnóstico, mas tem aquele suporte, seja emocional, seja até ajuda física no momento de necessidade, é muito importante para a evolução dele, para o cuidado. Então, assim, o que eu acho que é muito importante, que às vezes gera dúvida, e é o que eu sempre falo assim, tem que existir um respeito mútuo. Eu acho que o familiar tem o direito de não entender, mas de querer entender, de ir atrás para aprender, de ir numa consulta. Então leve o seu familiar na consulta para ele tirar as dúvidas dele com o teu médico também. Eu acho que inclusive os seus filhos, existem jeitos assim, existe um tempo certo para você contar, é o teu tempo, é o momento em que você se sente seguro para contar, é o momento em que você aceitou a sua doença, que você passou por todas aquelas fases
mais difíceis, mas chegou no momento da aceitação, você se aceitou, você aceitou a doença, você vai conseguir também passar para a tua rede de apoio, para essas pessoas que convivem com você, como que funciona, o que é, e você vai estar entendendo também como funciona a tua doença. E eu acho que assim, o cuidador, quem está junto, quem ajuda, também precisa de cuidado, ele também precisa de informação. Então essa questão da preguiça, da fadiga, eu acho que é uma coisa que atrapalha bastante, porque ela é invisível. Então os sintomas invisíveis eu acho que são os mais difíceis do familiar, de quem convive, entender. Então se eu perdi uma força, você está olhando, você está vendo, você fala, não, ela não está conseguindo mexer, ok. Mas a fadiga muitas vezes é um cansaço, é algo inexplicável. Então às vezes a pessoa acordou e ela está muito quente, ela não consegue se trocar. Ela tomou um banho, ela não consegue se trocar. Então eu acho que às vezes você não consegue pôr em palavras, mas eu acho que chamar o seu familiar, o seu amigo, quem te acompanha, para perguntar para o teu médico, para tentar entender, para ouvir, porque é importante, assim, esse apoio é indispensável. E acho que o momento diagnóstico, ele é muito importante para como o paciente vai lidar com esse diagnóstico para a vida inteira, né? Uma coisa que ajuda é que, assim, a esclerose múltipla é uma doença crônica, assim como a hipertensão, diabetes, o colesterol alto. Então, todas essas são doenças crônicas. Existem duas coisas, assim, que eu explico, que eu acho que ajuda. Um é que, na medicina, a gente não tem cura para quase nada, só infecção. Então, assim, se você tem uma infecção, tomou um antibiótico, você vai ser curado. Tirou a infecção, nada tem cura. Então você toma seu antihipertensivo, você toma seu hipoglicemiante. E toda doença, ela é um espectro. Então existe desde aquele que vai, o hipertenso, que você dá uma dosezinha baixa de um remédio, já controla a pressão, até aquele hipertenso que você precisa dar 4 classes e tem dificuldade de controle. E assim também é a esclerose múltipla. Você tem aquela que é de baixa atividade de doença, até aquela que é de mais alta atividade de doença. E assim, eu digo que, uma vez eu escutei isso, eu não consigo lembrar qual foi a colega que falou isso, mas assim, se ela estiver escutando, o mérito é seu, mas eu não consigo lembrar quem foi, porque faz muito tempo que eu escutei. Mas que me marcou e que eu sempre digo para os pacientes, que é assim, a esclerose múltipla, ela é um parceiro ruim de dança. Você vai dançar a vida inteira com ela. Mas você tem que tomar cuidado para não pisar no seu pé. Mas você vai dançar o resto da sua vida com ela. Então, assim, talvez transmitindo, né? Essa percepção de que hoje o tratamento da esclerose múltipla é, assim, de maneira exponencial, muito melhor do que o que já foi no passado. E a cada tempo que vai passando, né? A cada ano a gente vê tratamentos novos surgindo, mais eficazes, mais seguros. Então, a perspectiva de ter esclerose múltipla hoje é diferente da que era 10 anos atrás, que seja. Exato, que seja. Anos atrás. Então, ela é progressivamente melhor tratada. Então, dá essa segurança para o paciente de um acompanhamento bacana, próximo, e informação ajuda também tanto o paciente quanto o entorno. E lembrando que a rede de apoio não é só família, né? São os amigos, é o trabalho. Exatamente. Exato. Então, às vezes precisa de adaptações dentro do ambiente de trabalho que vão ser definidoras para a permanência do paciente na sua profissão. Então, tudo isso é rede de apoio. Sim, sem dúvida. E foi ótimo você ter comentado sobre o trabalho, porque é uma questão que os pacientes também trazem, né? Como que eu comunico no meu trabalho que eu tive o diagnóstico? Tem muitos pacientes que passam anos sem comunicar, porque tem vergonha, medo de julgamento, ou medo de serem demitidos, né? Então, eu acho que é importante a gente dizer aqui, para as pessoas que não têm esclerose múltipla e estão assistindo esse vídeo, é interessante que vocês tenham conscientização de que o paciente de esclerose múltipla, ele vai levar uma vida muitas vezes normal, ele vai ter algumas limitações e ele precisa ser acolhido, né? Ele precisa ser acolhido. Quando ele comunicar isso, que ele não seja julgado, né? Então, líderes, gestores de diferentes empresas e lugares acolham, né, esse diagnóstico. Muito bom. Bom, então vamos agora para o nosso último tópico, que é saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental,
é interessante que é algo relevante para todo mundo, né? Hoje em dia, todo mundo tem... fala sobre isso nas redes sociais. É a doença do século. É a doença do século. Pós-pandemia exacerbou mais. A quarta onda. Que bom que a gente fala agora sobre isso, né? Porque antes acho que as pessoas tinham essas dúvidas e não podia se falar do assunto. Então hoje em dia a gente fala de ansiedade, a gente fala sobre o que se pode fazer para manter uma saúde mental, um controle emocional que não afete o dia a dia. Mas, quando a gente pensa no paciente de esclerose, qual que é o grande ponto da saúde mental? Os pacientes de esclerose têm mais tendência a ter depressão? E que dicas a gente também pode dar para esse paciente que ele está sentindo alguns primeiros sintomas, ele está se pegando, tendo alguns pensamentos que, de repente, não estão facilitando o diagnóstico dele, não estão facilitando a jornada dele como paciente, né? O que a gente pode dar de dica aqui? O que vocês mais veem nos consultórios também? Eu acho que, assim, a saúde mental, tal qual a saúde física, é essencial, né? Eu acho que uma coisa anda junto com a outra, o bem-estar geral da pessoa. Se você não tá bem do ponto de vista emocional, ele vai refletir na tua doença, ele vai refletir do ponto de vista físico. Então, acho que, assim, o cuidado com a saúde mental, ele já começa desde o diagnóstico. Então, ele já começa a partir do momento em que você começa a entender, você tem que entender o que é a sua doença para você aprender a conviver com ela, para você ver que, na verdade, não é fácil, assim como não é conviver com várias outras doenças. A vida é cheia de percalços, independente de qualquer coisa. Mas eu acho que, assim, você falar, você expor, você questionar mesmo, porque depressão, ansiedade não é frescura, não é uma frescura, é uma doença, e é algo que pode interferir no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua convivência. Então, assim, os pacientes com esclerose múltipla, eles têm mais frequentemente que a população em geral quadros depressivos, quadros ansiosos, e assim, muitos estudos mostram que tem relação com o diagnóstico da doença, que pode ter relação com carga lesional, com localização de lesão, mas independente de onde ela está vindo, é importante que você fale, porque existe tratamento. Não obrigatoriamente só tratamento medicamentoso. Eu sempre falo para os meus pacientes que assim, o remédio, ele é uma muleta para te ajudar, para te dar o apoio, para você dar aquele primeiro passo, mas que depende 50% de você também. E isso você busca através do exercício físico, através de uma boa qualidade de sono, meditação, seja mindfulness, seja uma terapia, seja terapia em grupo, uma terapia individual, esse acompanhamento multidisciplinar, um acompanhamento com psiquiatra quando for necessário também. Então eu acho que assim, é um conjunto, mas que é indispensável para a qualidade de vida de todos os pacientes. Muito bom. Você falou sobre mindfulness, lembrei da doutora Anacleto, e ela fez uma reflexão bem interessante, vamos colocar aqui pra gente assistir. Ela fala um pouco sobre a ansiedade nos dias atuais, né? Então eu acho que ela fez uma reflexão bem interessante que marcou pra mim, assim, a fala dela. Vamos conferir. Bom, falar de saúde mental é algo que eu adoro. Por quê? Porque a gente está num momento onde tudo é muito rápido, tudo é muito... As pessoas têm vivido numa velocidade muito, muito intensa. Então, muitas vezes eu percebo, o paciente acabou de mandar o WhatsApp, ele já está mandando outro para ver se eu vi. E isso demonstra também toda essa velocidade, leva a uma ansiedade muito grande. Bom, então essa fala dela, né, de que a gente tá vivendo num momento tudo muito rápido, de fato, né, a gente se pega a todo momento querendo estar no próximo minuto, né? Vindo pra cá pra ter essa conversa, eu tava ali no avião pensando, meu Deus, daqui a pouco eu tenho que levantar, daqui a pouco eu tenho que guardar, daqui a pouco eu tenho que andar. Então a gente fica a todo momento tentando estar no próximo minuto, a gente não tá no minuto de agora. E como isso impacta, né, a qualidade de vida, principalmente de um paciente que tá ali já tendo que lidar com todas as questões de uma doença. E aí, se ele se pega nesse quadro de ansiedade o tempo todo,
o cortisol estourando o tempo todo, né? É algo que pode afetar a piora da doença. Essa crise interna que a gente fica de o tempo todo tá acelerado, pode afetar? Tem uma frase famosa, né, que diz que depressão é o excesso de passado e ansiedade é o excesso de futuro, né? Então, a gente vive um mundo que é um mundo imediatista, um mundo com muitos estímulos, com celular, WhatsApp, redes sociais ansiogênicas, né? Então, o tempo todo a gente está recebendo múltiplos estímulos e olhando a vida do outro, o que o outro está fazendo e postando coisas que às vezes são até fora da realidade mesmo. Então, isso gera uma sensação de vulnerabilidade maior, é uma sensação de não ser suficiente, de que o outro tem uma vida melhor do que a sua, de que você tem que ser produtivo o tempo todo. Comparativos, né? Exato, dessa coisa de assim, eu tenho que estar produzindo. Descanso passa a ser uma coisa relacionada à culpa, né? Eu tô descansando. Cobrança contínua, né? Exatamente. E isso, sim, impede até mesmo o que favorece a nossa saúde mental, os momentos de reflexão, os momentos de descanso mesmo, né? De não pensar em nada específico, os momentos de espiritualidade. Então, que tudo isso, os momentos com a família. Então, nem sempre, às vezes, ser produtivo não significa dizer que você tem que estar o tempo todo produzindo. Então, você tem como produzir afeto, você tem como produzir lembranças, você tem como... Então, isso, a gente precisa o tempo todo estar trabalhando isso na gente e com os pacientes, né? Porque a saúde mental, na verdade, assim, a nossa mente é o grande comando, né, do corpo inteiro. Então, se a gente não estiver bem do ponto de vista psíquico, do ponto de vista de saúde mental, dificilmente o nosso corpo vai estar. Então, acho que lidar com essa vulnerabilidade dentro de um mundo que está cada vez mais acelerado. É imediatista, né? Exato. Do ponto de vista, eu gosto muito, né, da parte de neurociência e também sou neurofisiologista de base. Eu sempre digo que nós temos dois grandes problemas. Um é a ínsula e outro é o hipotálamo, né? O hipotálamo é uma estrutura do sistema nervoso que ele está relacionado com a glândula hipófise, ou seja, com a síntese e controle de todos os hormônios, né? Inclusive das catecolaminas. E as catecolaminas, tudo que termina em dopamina, elas influenciam o sistema linfático. Então, quando eu estou estressado, quando eu estou triste, quando eu estou muito ansioso, o meu sistema linfático está hiperestimulado e muitas vezes produzindo respostas anômalas. Porque existe uma célula que chama reguladora, que ela regula tudo que está sendo mal produzido. E isso vale para o câncer, isso vale para os linfócitos que estão sendo autoativados de forma errônea. Então, se eu estou em desequilíbrio mental, se eu estou triste, a ínsula vai estimular o hipotálamo a ter uma descarga adrenérgica desfavorável. Então, meu sistema imunológico não fica bom. Então, a saúde mental é importante para isso também. E o contrário é verdadeiro. Quando eu tenho uma doença crônica, como a esclerose múltipla, né, eu tenho um risco maior de depressão por estimulação também da ínsula de forma errônea. Então, vira um círculo vicioso. Eu fiquei triste porque eu tive o diagnóstico. Mas a tristeza, ela se transforma em depressão e ansiedade pelo resto que vem depois. Então, acaba sendo um círculo vicioso do ponto de vista biológico. E isso é muito importante de ser controlado. E aí vem a questão do conceito de felicidade, né? O que é felicidade para você? Se a gente pensar que o país mais feliz do mundo é o Butão, e não é a Noruega, nem a Finlândia, então a gente começa a entender que não é tão simples assim essa questão, né, do equilíbrio. Sim. E vivendo em cidades, antes eram mais as metrópoles, mas hoje com a carga que vem com a internet, né, com as mídias, tem muita coisa importante para os pacientes lá, mas uma coisa como essa, um encontro como esse, produzindo informações que sejam consistentes, né, para os pacientes, eu acho que isso é importante, porque senão eles são bombardeados com informações
que muitas vezes mais atrapalham do que os ajudam. E essa busca, né, da questão espiritual, da questão mental é muito importante, né? Eu queria até citar, a gente está assistindo uma aula no Congresso Brasileiro de Neurologia com o Jorge Moll, que é um neurocientista importante, e ele falando que hoje já sabe-se que nós temos drones ativos no mundo. E a grande questão dos cientistas são dois. Será que esse ser de silício, ele vai ser capaz de ser reproduzido como um ser humano, como aconteceu lá no filme, né, na década de 80, Blade Runner, né, na época, ele tentando ler a mente, e aí vem o outro cientista, um cientista que acha que sim, que isso vai ser possível com a ciência, e o outro que acha que não, porque a alma ele nunca vai ter. Então o paciente tem alma, o paciente tem espírito, e ele tem que trabalhar isso também, porque ele precisa estar espiritualmente bem, independente da religião que ele tenha, do que ele acredita, porque isso vai ajudar no combate à ansiedade, né? E pensar, como você disse, que hoje é o dia mais importante da minha vida. Exato. Né? Exato. Que ótimo viver o hoje. E lembrar também, porque a gente também tem uma cobrança por outro lado, que é uma cobrança do estar bem, né? Sim. Então, a pessoa não pode ficar triste, não pode ficar ansiosa. Lembrar que as emoções, os sentimentos são normais. Precisam ser vividos, né? Receber um diagnóstico, você vai... É normal que você fique triste. Né? Não é normal que isso se perpetue ou que atrapalhe. Exato. Você é a maneira que você enfrenta. E você vai ter o teu tempo também para a sua aceitação. Então, Lisa aceitou em 3 dias. Eu tô no meu 10º dia. E ainda não tô... Tudo bem. Vamos ser dias bons, dias ruins. Eu acho que uma coisa que eu queria falar é, às vezes, assim, a depressão também... A ansiedade não é aquele pânico, não é só ter pânico. Eu acho que você precisa olhar para a ansiedade quando ela começa a interferir na tua qualidade de vida. Sim. Então, isso significa que a gente precisa estar de olho e ver o que dá para fazer para melhorar. É igual a depressão. A depressão não é você passar o dia inteiro deitado na cama coberto. Então, eu acho que tem coisas, às vezes, que são bem sutis e que na realidade já são sinais de que você pode estar entrando num quadro depressivo. Então, eu não tenho mais prazer em coisas que eu sentia antes, eu vou fazer alguma coisa meio que vou arrastada, começo a procrastinar às vezes alguma coisa que eu gostava de fazer. Então, assim, às vezes são coisinhas sutis, mas que precisam ser olhadas com atenção para realmente elas não virarem alguma coisa mais significativa. E a gente falando aqui, a gente vê que uma coisa tá ligada com a outra, né? Para você, de repente, sentir, viver aquele sentimento, você precisa, de repente, compartilhar com alguém. Daí a gente volta no tema de rede de apoio. E, às vezes, a rede de apoio, você desabafou ali com alguém, mas não foi suficiente, então você vai fazer uma caminhada. Então, tá tudo interligado no final do dia. Nosso organismo, ele tá interligado. E a gente precisa estar em busca do equilíbrio pra gente, né? Exatamente. Porque equilíbrio pra mim não é pra você... Né? Para mim, equilíbrio, de repente, é descansar. Para você, de repente, é caminhar. E cada um tem doses, são diferentes. A gente é único, né? Você fala, busque algo que te traga prazer. Então, eu gosto de deitar com a perna pro ar. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim. E um ponto que eu quero destacar também é que hoje, nas redes sociais, se fala muito de que a saúde mental influencia, sim, na saúde. Se você tem alguma doença, você tem que estar bem mentalmente, porque isso vai influenciar na forma como o seu organismo reage ao tratamento que você está fazendo. Ok, mas eu queria deixar a mensagem aqui, se vocês quiserem reforçar esse ponto, é de que isso... Por que isso? Porque é científico, né? Cientificamente, as coisas estão interligadas, né? Então, quando a gente fala que a saúde mental influencia nos seus órgãos, as pessoas podem se perguntar, mas, né, como isso? Fica muito abstrato, né? Tudo que fica muito abstrato, a gente não consegue entender, tangibilizar. Mas a mensagem para as pessoas que estão assistindo é de que é científico, né? Nosso corpo está interligado, nossas células, né?
Então é por isso, né? Não é algo que tá solto no ar, não. Tá dentro do nosso corpo, nossa mente, nossas células, em todos os nossos órgãos estão interligados. E é por isso que influencia. Uma célula vai se comunicando com a outra. E é por isso, é como se elas mandassem uma mensagem, né? Então se uma célula mandar uma mensagem negativa ou de tristeza, uma para outra, falando de uma forma bem simples, todas as células do seu corpo vão sentir. Né? E é por isso que cada sentimento vai refletir no seu corpo inteiro. É por isso que a gente sente dor no peito quando tá triste. E é por isso que tá tudo interligado, né? Como a Ana explicou super bem, do ponto de vista funcional, existe uma explicação para toda a liberação de células, para toda a atividade inflamatória, para todos os sintomas, tem todo um conjunto, não é algo que se cria. Sim. Ela existe. Não tá na nuvem. Aí eu lembrei de uma última coisa que eu acho que todas nós ouvimos muito dos pacientes, que é o medo da morte, né? É a coisa do eu vou morrer. Então, na hora que você dá um diagnóstico, então eu vou morrer. Aí eu digo assim, vai. Você vai, eu vou, vai todo mundo aqui. E digo mais, a gente começa a morrer no momento que a gente nasce. Então a gente nasceu, a gente começa a morrer. Quando vai ser essa morte? Como vai ser essa morte? Ninguém pode te dizer isso. Quem disser tá mentindo. Sim. Ninguém tem esse poder. Então o que a gente pode fazer? Como a Ana falou, aproveitar a vida. Hoje é o dia mais importante, né? Hoje é o momento mais importante. Então é aproveitar a vida, se cuidar de maneira responsável. Pensando no futuro, aprendendo com o passado, mas vivendo o presente. Exatamente. Sim. Muito bom. Perfeito. E os pets fazem bem para a saúde mental. Queria deixar essa mensagem também, porque hoje, inclusive, eu tenho um amigo que trabalha com a questão de solidão e idoso, né? E eles têm uma ação muito grande hoje com os pets 60 a mais. Legal. Inclusive a adoção de cachorros mais velhos. Porque já tem estudos mostrando que pessoas que convivem com pets, elas não sentem solidão. Porque elas se sentem mais acolhidas, mais amadas, um amor incondicional. Elas sentem alguém que está ali para elas. Os hospitais, né? Já tem muitos hospitais que trabalham com visitas de animais. Porque muitas vezes o fato de você ter alguém do seu lado não significa que você tem alguém. Tá acompanhado, né? Às vezes você tem alguém, mas você tá sozinho. Sim. Né? Então, tudo é válido. Inclusive, a rede de amigos é muito importante. E os pets também. Sim. Vamos fazer a próxima campanha do DM Plus. Ai, vamos. Anote os anúncios. Eu tenho um problema, se eu ver. Se eu não tenho mais de enfiar, mas eu posso doar para as pessoas. Podemos fazer uma campanha nesse ano, no Agosto Laranja, com os pets. Exatamente. A caminhada com os pets. A dica pro bem-estar. Vamos anotar aqui. Caminhada com os pets. Perfeito. Fica essa dica aqui pro vídeo também, né? Então, se alguém tá assistindo o vídeo e tá se perguntando, mas eu não tenho com quem conversar, converse com o seu pet. Exato. Né? Eles nos escutam muito. Eles nos deixam socializados. Você vai passear com seu pet, você conhece alguém. Exatamente. Tudo pá. Não, e se você reparar, às vezes você tá triste, o cachorro sente mesmo, assim. No caso, eu tenho um cachorro, mas ele vem, ele apoia em você. Sabe, ele tenta te alegrar, mas enfim, eu sou suspeita pra falar já. Também, né? Trabalho sua espiritualidade. Exato, a Ana bem falou, nós temos alma. Sim. E assim, a gente não pode negligenciar a nossa parte mais importante, que é a alma mesmo. Eu acho que realmente é o mais importante. Exato. Bom, vamos fechar aqui então o nosso bloco com 3 tópicos de mitos e verdades. O primeiro tá fácil, porque a gente já falou, e eu vou até aproveitar ele para recapitular nossa conversa. Atividade física para paciente de esclerose múltipla. Pode ou não pode? Pode. Sim. Não só pode como deve. Nutrição, uma boa nutrição para paciente de esclerose múltipla faz diferença? Muita! E a saúde mental, cuidar da saúde mental, influencia no tratamento? Muito. Totalmente. Perfeito. Influencia na adesão ao tratamento. Então, se você tá bem do ponto de vista mental, inclusive facilita a adesão. Porque você já aceita tratar. Perfeito. E agora as próximas 2 mitos e verdades aqui
A esclerose múltipla, ela impede uma vida sexual saudável? É um tema que a gente não abordou, que é a sexualidade, mas é algo super irrelevante que os pacientes têm dúvida. O que vocês me dizem? A doutora Mirella estuda bastante. Não impede uma vida sexual saudável. Na verdade, às vezes existem algumas alterações do ponto de vista sexual que precisam ser trabalhadas, então que precisam ser contadas para o seu médico, questionadas. Então, às vezes, não só do ponto de vista físico mesmo, mas a questão de libido, a questão da vergonha do teu corpo. Eu acho que a questão de você conversar com o teu parceiro, com a tua parceira é muito importante. Você retomar e harmonizar e realmente conversar. Olha, isso eu acho que para mim é bom. Tal posição que seja me incomoda, me machuca. Eu acho que você precisa falar isso. Eu acho que, assim, existem tratamentos que seja do ponto de vista de disfunção erétil, de ejaculação. Existem inúmeras contatos sexuais que não obrigatoriamente são do ponto de vista da relação sexual propriamente dita, mas a troca de carinho, o amor, a troca entre as pessoas, assim, entre você, seu parceiro e sua parceira, isso é indispensável. Então, assim, tem que ter uma vida sexual saudável, do jeito que você se adequa, do jeito que você quer e que você consiga se ressignificar ali nas coisas que você tá vendo que não são mais do mesmo jeito que eram antes. Então, assim, existem vários tipos de carinho que não obrigatoriamente envolvam ponto de vista sexual propriamente dito, e que são muito importantes. No final do dia, ressignificar, né, o que é o saudável, né, uma qualidade de vida saudável ali no sentido sexual para cada um, né? Cada um vai entrar, vai adaptar o relacionamento. E naturalizar o tópico, inclusive dentro da consulta médica, né? Você tá com seu neurologista, que, assim, que seja uma coisa natural, porque faz parte da vida, né? Então, tanto do seu médico perguntar para você, quanto você trazer também espontaneamente as suas queixas, porque algumas podem ser explicadas do ponto de vista físico mesmo, né? Algumas lesões medulares vão produzir alguns sintomas que dificultam, que trazem aí um desafio maior na relação sexual, mas também tem aqueles, como a Mibi falou, que são de fatores muito mais relacionados ao campo psicológico, né? De autoestima, de relação, né, mesmo, com medicamento, exatamente, efeito colateral, exatamente. Então, tudo tem que ser falado, é importante isso. Porque, na verdade, se a gente for pensar, mesmo para os pacientes que não têm esclerose múltipla, existem muitas pessoas que não se satisfazem nas relações sexuais porque não conversam com o seu parceiro. Exatamente. Tem vergonha de expor alguma dificuldade que tem. Então, muitas das coisas que o paciente traz para nós como dificuldade, na verdade, são coisas que ele já tinha antes da esclerose múltipla. Talvez a esclerose tenha agravado até pelo ponto de vista mais psicológico. Então, o mais importante é falar. Exato. Falar com o seu médico, falar com o seu parceiro, se for preciso. A gente encaminha para o urologista, encaminha para o ginecologista. Fisioterapeuta pélvica, né? Tantas estratégias que podem ser. Tem muitas coisas que podem ser feitas para trazer qualidade. E eu acho que é muito importante você abrir para o teu parceiro, para o teu parceiro, o que te satisfaz também. Eu acho que ali é uma troca, o tempo inteiro é uma troca. E envolve muitas coisas, e não só o ato sexual propriamente dito, né? E todo o restante é muito importante. Sim, sem dúvida. E uma dica que eu vou deixar aqui, se vocês também tiverem outras, se caso o paciente ele tenha vergonha de trazer isso na consulta, às vezes é um paciente homem e aí tem uma médica mulher, tente encontrar uma outra maneira, né? Às vezes leva escrito num papelzinho, né? Fala, eu queria falar sobre esse assunto, né? Ou comenta de alguma outra forma, mas não deixe de falar, não deixe de trazer para o médico, porque é o que vocês falaram. Às vezes o paciente ele fica sofrendo, remoendo uma questão que ele está passando ali, sentindo, pensando que não tem solução. Mas o médico vai te orientar quanto a isso. Então, não deixem de compartilhar por vergonha, né? Eu acho que tudo que o paciente sente é importante. Então, tudo é importante que ele traga
Porque às vezes você pensa, tá, eu não tô, sei lá, conseguindo andar de salto, nem vou falar, porque não há... A outra pessoa pode parecer tão pequena, falar isso pro médico, né? Pois é, mas às vezes pra pessoa impacta a vida dela, então tudo tem que ser trazido. Às vezes é difícil, do ponto de vista você abrir, do ponto de vista sexual. Eu pergunto sempre, mas eu sei que existe, eu até fiz uma revisão mesmo, assim, existe o bloqueio do ponto de vista, muitas vezes, do médico, de fato, de abordar esse assunto, e existe também a dificuldade do paciente tocar nesse assunto, às vezes se tá com pai, mãe, com algum familiar, ou às vezes até com algum amigo, então isso também às vezes gera. Então, às vezes, até deixar esse canal pro paciente, olha, se tem alguma coisa que ficou em dúvida na consulta que você não falou agora, pode me mandar depois, entendeu? Porque às vezes ele se limita também de falar, dependendo de quem tá junto. Com certeza. Muito bom. Vamos para a última pergunta do nosso encontro, que é sobre vacinação. Se vocês têm alguma dica sobre vacinação, mas principalmente o paciente de esclerose múltipla pode fazer vacinação? A gente aprendeu muito na pandemia da Covid, né? Mas a gente aqui no Brasil, mais do que lá fora, a gente já lidava muito com isso. Eu me lembro quando a gente teve aqui em São Paulo a epidemia de febre amarela. E nisso a gente foi estudar. E a primeira coisa que a gente aprendeu foi que, antes de iniciar o tratamento da esclerose múltipla, a recomendação é que o paciente esteja com a vacinação em dia. Principalmente com as vacinas de vírus vivos, como febre amarela, sarampo, rubéola, varicela. Esse é o ponto. O segundo ponto é que durante o tratamento, a maioria das medicações elas vão impedir que você use vacina com vírus vivos, que são essas que eu falei. Agora, as outras, a dengue também é vírus vivo, né? Bem lembrado, não está ainda no calendário, mas já você pode pagar para fazer. Sim, bem lembrado. Então, assim, as que não são de vírus vivos, como Covid, gripe, HPV, hepatite, elas podem, tétano. O que a grávida pode, o paciente com esclerose múltipla pode, é a mesma regra. Uhum. E ele deve se vacinar. Por quê? Existe um mito de que a vacina pode desencadear a esclerose múltipla. Isso já foi muito estudado, né? Não acontece. E ao contrário, quando você se vacina, você diminui o risco de infecção e a infecção ela pode estar associada a um maior número de surtos. Então é muito importante a vacinação antes de iniciar o tratamento e depois durante o tratamento. O paciente tem que se vacinar. E lembrando que existe inclusive setores, são chamados CRIs, que são órgãos que têm as vacinas especiais. Então o ideal é que todo mundo fez o diagnóstico, já encaminha para o CRI para que seja feita a atualização da carteira vacinal do paciente. Por que idealmente antes? Porque alguns medicamentos vão reduzir a eficácia vacinal das vacinas no geral, né? Então, o ideal é que esse paciente ele já seja preparado antes mesmo de iniciar o tratamento. Óbvio, como bem a Ana falou, não deu para fazer durante o tratamento, vacina, tudo bem. Mas se desde o diagnóstico o paciente já atualizar sua carteira vacinal, isso é melhor. Uhum. Ótimo. Vou puxar esse gancho para fechar em relação a isso e aos temas que a gente conversou. Para os profissionais da equipe multi como um todo, né? Quando a gente fala da consulta em si, tem vários temas para ser abordados, como a gente falou aqui, mas muitas vezes não dá tempo, ou a gente acaba não conseguindo na consulta abordar tudo isso que a gente conversou. E às vezes o paciente ele tem ali contato com outros profissionais, né? Ele vai ter contato ali com uma enfermeira após sair da consulta, ou com um nutricionista, farmacêuticos. Então, os outros profissionais também que estão ali nessa rede médica, que também estiverem assistindo esse vídeo, eu acho que uma mensagem que a gente pode deixar é de que todos esses temas, eles nem sempre não precisam só estar sendo direcionados pelo médico, né, que está atendendo o paciente. Porque muitas vezes os pacientes também vão perguntar para os profissionais que estão ao redor, né? Então, a mensagem é de que profissionais se atualizem sobre esses temas. É um time de cuidado. É um time, se preocupem sobre isso e sejam curiosos também para trazer as respostas, né, para os pacientes sobre isso. Muito legal.
Muito obrigada, doutoras. Muito feliz da gente estar aqui hoje, cumprindo essa missão no ano, né? A gente ficou há um tempo aí programando essa conversa, esses temas relevantes. A gente montou um guia para falar sobre esses temas, né, doutora? E ficar tudo anotado para que os pacientes eles possam ter acesso, possam tirar dúvidas. Então, eu quero muito agradecer a vocês, de verdade, de coração, por vocês terem vindo aqui hoje, nesse dia de chuva. Muito, muito bacana, muito gostoso falar. Eu agradeço, né? É o toque feminino na esclerose múltipla. Mulheres cuidando de mulheres. Ai, perfeito. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. E para os pacientes que estão assistindo a gente, espero que vocês tenham gostado. Vou fazer um pedido aqui para vocês deixarem nos comentários quais desses temas vocês mais gostam de saber, para a gente trazer mais informações sobre isso. Deixe seu like no vídeo também e siga o nosso canal do YouTube Bem-Estar Novartis. Obrigada. Até.